Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer então um vídeo de indicação de 10 livros de ficção narrados em primeira pessoa. Eu tive essa ideia por causa de alguns livros que eu li recentemente, que eu vou mencionar aqui, só que eles ainda não fazem parte da minha lista, porque eu falei sobre eles recentemente. Enfim. O primeiro é Frankenstein, que brinca com essa questão da narrativa em primeira pessoa de um jeito muito interessante. Ele tem 3 narradores em primeira pessoa e ele é meio que uma cebola, assim. Tem algumas camadas, então ele abre todas as camadas e depois ele vai fechando todas as camadas. E é incrível, gente, o jeito que essa autora fez pra falar sobre isso é muito legal. Eu vou deixar aí embaixo o link do vídeo em que eu falo mais sobre Frankenstein, mas ele começou a me fazer pensar sobre essa questão da primeira pessoa. Depois eu li O Sol é para Todos, da Harper Lee. Também tem vídeo, então o link também vai estar ali embaixo. Mas é uma narrativa construída a partir da opinião da narradora, que é uma menina ali dos seus 10 anos. Então isso muda muito a nossa percepção da história e o jeito que a história vai chegando nos leitores. Então também foi outro livro que me fez pensar sobre isso. E 2 livros que eu li esse mês, que também são construídos em primeira pessoa, foram o Amiga Genial e o No Mar. Então os links também vão estar ali embaixo. Mas enfim, eu tava pensando em primeira pessoa, basicamente. Então eu resolvi juntar ainda alguns livros narrados em primeira pessoa que eu acho que são interessantes. São livros que eu acho que o fato de estarem em primeira pessoa mudam um pouco o jeito da narrativa. Eu acho que o livro seria muito outro se não fosse em primeira pessoa, se a escolha do narrador tivesse sido outra. Lembrando então que eu peguei ficção, tem várias coisas muito boas em primeira pessoa que são livros de memória, né? E, enfim, isso não entrou nesse vídeo, eu acho que é um tema bem legal para um outro vídeo, mas enfim, memórias, autobiografias, crônicas e esse tipo de coisa que a pessoa fala sobre si mesma não entraram aqui. Enfim, vamos lá. Tem um que eu fiquei pensando, porque ele é uma escolha um pouco óbvia, mas eu fiquei pensando assim, se eu não colocar na lista também é esquisito, porque ele é uma escolha boa, enfim, eu resolvi colocar na lista. Que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu acho que na nossa literatura é um ótimo exemplo de livro em primeira pessoa. Então a gente tem o Bentinho, que é esse personagem que é advogado e que vai tentar convencer o leitor do caso que ele está construindo, de por que sua vida desandou completamente, digamos assim, porque ele está no lugar onde ele está na vida. Enfim, vai pensar sobre sua vida desde sua infância, sua adolescência, e tem uma questão polêmica, digamos assim, na vida dele, que é se a esposa dele, que é a Capitu, traiu ou não. E ele tenta achar pontos na vida dele para provar que sim, ela o traiu com certeza. E, enfim, se fosse narrado de outro ponto de vista, se fosse um narrador onisciente, por exemplo, eu acho que seria completamente diferente. Porque não ia ter esse processo de estar tentando se convencer, o narrador só ia apresentar pra gente e a gente ia aceitar. A questão da dúvida do livro tá justamente no fato dele ser narrado em primeira pessoa e dele mesmo, do próprio Bentinho, querer se convencer de tudo isso. E tá passando o trem. Impressionante como o trem sempre passa quando eu tô gravando. Bom, um outro livro que eu acho que tem um primeiro narrador interessante é O Lobo do Mar, do Jack London. Então ele é narrado pelo Humphrey Van Weyden, que é um cara que tá num barco e esse barco afunda e ele vira um náufrago e ele é recolhido por um outro navio que passa. E esse navio é comandado pelo Wolf Larsen. Então tá, no começo do livro, o Humphrey tá narrando muito sobre si mesmo e sobre a sua viagem, como o navio afunda e tudo mais. Mas com o tempo ele passa a narrar muito o que ele tá testemunhando, que é esse navio do Wolf Larsen. E como esse capitão e como o que acontece no navio. E ele é mais um
uma testemunha do que está acontecendo do que o protagonista do que está acontecendo. Então, ele mais narra o que ele tá vendo, menos o que ele tá vivendo. Óbvio, gente, tem muita coisa que ele narra dele mesmo, muita coisa que acontece com ele mesmo, né? Não é assim exclusivo, mas boa parte da narrativa é voltada então para isso que acontece e ele vê acontecendo. É um jeito muito interessante também esse narrador como testemunha. É um narrador bem importante para a literatura. E sempre tem... Eu acho que esse livro até não tem tanto, mas muitos livros que usam essa técnica tem uma coisa de tentar afirmar que é realmente verdade, que isso realmente aconteceu e tal. Enfim, é um livro que eu gosto bastante. Também tem vídeo pra ele aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo. Bom, um outro livro nacional que eu acho que tem um narrador em primeira pessoa sensacional é O Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Também tem vídeo, esse aqui é um livro que eu li ano passado, fiquei bem louca com ele, assim, é um livro muito legal. Ele inicialmente é uma primeira pessoa um tanto estranha, porque é uma primeira pessoa muito poética. Então, ele não aparece um eu o tempo todo, mas tem um meu irmão, umas coisas assim que vão aparecendo de vez em quando. É um personagem que está apaixonado pela irmã, e uma outra grande questão desse personagem é que ele... E é o motivo pelo qual a prosa dele é tão poética, é que, digamos, ele descobriu a poesia na vida dele. Então a família dele é o oposto disso, a família não descobriu a poesia, tanto que tem uma partezinha, um capítulo, assim, que o pai fala e a linguagem é completamente outra, a linguagem é super mais homogênea, super normal, super simples. E enquanto tem esses capítulos em que ele que tá falando, em que ele que tá contando sua história, em que é tudo muito rebuscado e as frases são longas, longuíssimas. E tá tudo super intricado. Então, essa questão da gente perceber que esse personagem é um personagem poético, que ele, digamos, descobriu a poesia. Não sei se essa é a melhor expressão, mas eu acho muito interessante pensar nesse personagem dessa maneira. E eu acho que daí a opção de escrita faz muito sentido. E é um livro lindo, recomendo muito Raduan Nassar. Bom, próximo livro é O Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Também tem vídeo pra esse livro, eu vou deixar ali embaixo. É um vídeo super antigo, gente, nem me liguem muito pras coisas esquisitas daquele vídeo. Mas... eu sei, esse livro aqui é um livro que nem todo mundo gosta. Eu tenho certeza que esse aqui não é um livro pra qualquer momento. Ele é um livro bastante perturbador. E talvez não seja pra todo mundo mesmo, assim, mas eu acho um livro bem interessante. Eu acho que vale a pena ser lido pra você fazer sua própria opinião, porque se você for gostar, ele é um livro muito bom. Então, ele é narrado em primeira pessoa pelo Alex, que é esse jovenzinho rebelde, digamos assim, super contraventor. E ele faz todas essas coisas erradas e tal. E de repente ele é preso, assim, e é parte de um experimento pra mudar o comportamento dele. Então ele narra tudo isso que acontece com ele. E então no começo ele é perturbador porque tem esse personagem contando as barbaridades que ele e os amigos fazem tranquilamente, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Depois porque ele sofre muito nos tratamentos, então ele é perturbador em vários aspectos, assim, é um livro que você sai meio atordoado, assim. Mas enfim, eu gosto bastante, eu acho que também a escolha da primeira pessoa para esse livro funciona super bem por conta dessa sensação, assim, eu acho que a sensação que a gente tem de agonia e de nojo e tudo mais é muito, em parte, por causa da escolha do narrador. Bom, o próximo livro que eu queria indicar é o Tudo Se Ilumina, do Jonathan Safran Foer. Esse aqui é um livro que eu acho interessante porque o personagem vai contar a trajetória dele em busca de alguma coisa. Então, ó, meu nome de registro é Alexander Perchov, mas todos os meus amigos me apelidam de Alex, enfim, ele tá querendo saber mais sobre si mesmo e sobre o avô dele. Então ele é americano e vai pra Ucrânia descobrir tudo isso, então tem toda a questão cultural, de diferença cultural, e ele descobrir essas coisas, como também
ele se encontrando e ele descobrindo e os sentimentos dele. Então é esse livro de trajetória do personagem que eu acho bem interessante. E eu acho que seria muito menos emocionante se fosse narrado com um narrador em terceira pessoa, assim, a gente saberia menos sobre o personagem, eu acho que a gente inclusive se apegaria menos ao personagem. O que pra mim é muito divertido, ele não é uma primeira pessoa super marcada e super presente, mas ainda assim eu acho que é uma primeira pessoa que dita um pouco o estilo da história, é o As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Esse livro vai contar a história de 5 irmãs que se suicidam, mas ele é narrado do ponto de vista dos garotos que eram meio que vizinhos delas e que frequentavam a mesma escola e tal. Então eles não sabem exatamente o que está acontecendo com essas meninas, mas eles ficam sabendo o que está acontecendo e eles tentam então, por meio de objetos e coisas que eles ouvem, coisas que eles veem, enfim, construir a história dessas meninas. Então, assim, eles não são super marcados, assim. Em alguns momentos se lê como se fosse uma terceira pessoa, porque eles estão contando a história delas e não deles. Então, na manhã em que a última filha dos Libons resolveu que tinha chegado sua hora de suicidar, foi Mary dessa vez. E remédios para dormir, como Therese. Os 2 paramédicos chegam à casa sabendo exatamente onde fica a gaveta de facas, o forno a gás e a viga do porão, na qual era possível atar uma corda. Então, assim, parece que é uma terceira pessoa, né? Aí, de repente, a gente tem... tentamos organizar as fotografias em ordem cronológica, ainda que a passagem de tantos anos tenha dificultado a tarefa. Enfim, são eles tentando reconstruir essa história dessas meninas. Então a gente chega perto de saber quais seriam os sentimentos dessas meninas, mas em nenhum momento a gente sabe de fato. Isso é bem interessante, eu gosto bastante desse livro. E eu acho um jeito curioso de uma terceira pessoa. Eu acho um jeito curioso porque é uma primeira pessoa, mas é uma primeira pessoa bem mais discreta. Assim como o Lobo do Mar, ela tá contando o que ela viu, não tanto o que ela viveu. E eu acho muito legal. Muito interessante. Bom, um outro jeito muito legal de se trabalhar com primeira pessoa são os diários, né? E ou personagens que estão escrevendo algum tipo de coisa, às vezes é carta e tal. O livro que eu escolhi então foi o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, que vai contar a história da Alice, que é uma professora aposentada, já de uma certa idade, que é levada pela filha para morar num lugar completamente diferente para ela, em outra cidade. Ela é bastante relutante, ela não quer fazer isso, e a filha meio que obriga talvez não seja a melhor palavra, mas ela acaba indo. E ela tá escrevendo num caderno um pouquinho sobre a vida dela e tal. E esse livro é particularmente gostoso porque essa personagem é muito legal e o jeito que a autora usa pra dar a voz para essa personagem é muito interessante. Tem vídeo para esse livro, eu vou deixar o link ali embaixo. E daí eu falo um pouco mais, mas ela é uma personagem irônica e ela tem alguns momentos em que ela tá brava, digamos assim. E ela então começa a contar essa história do passado, né? Não é um diário, assim, ela não escreve todo dia, mas ela vai recuperar o que aconteceu no último mês da vida dela. E acho muito, muito, muito legal. Um mês não, gente, 40 dias é o nome do livro. E vocês entenderam, assim, ela vai recuperar algo muito curioso que aconteceu na vida dela. E, enfim, acho legal. Adoro a personagem, eu acho que é o jeito de contar essa história. Eu acho que não teria outro jeito de contar essa história que não fosse com a própria personagem contando a história. Essa é a sensação que eu tenho. Obviamente tem outros jeitos, mas vocês entenderam. Bom, outro livro que eu queria indicar é o Sangue no Olho, da Lina Meruane. É uma autora chilena que vai contar a história então dessa personagem que vai perdendo a visão ao longo da narrativa. Eu acho esse livro particularmente interessante porque é um processo que ela sofre sem querer, diferente do Tudo se Ilumina, que é uma trajetória que o personagem se propõe. Nesse daqui é algo que acontece ao corpo dela, que a debilita, que ela não sabe lidar com isso e que a família não sabe lidar com ela com isso.
Então tem toda uma mudança de estrutura da vida dela por causa dessa perda de visão. E, enfim, é meio que ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo e ela vai contando pra gente, ela tem que ir digerindo isso tudo que tá acontecendo com ela. E acho ele muito, muito legal por causa disso. O próximo livro que eu queria indicar é O Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. É muito, muito legal esse livro. Ele é narrado também do ponto de vista de uma criança, que é o Totili. Eu não tenho certeza se é assim que fala. Mas ele é filho de um cara que é chefão do narcotráfico. Então, o que eu acho legal dessa história é a questão da perspectiva. Quando ele coloca uma criança pra narrar tudo isso, a criança não se toca, ou nem sempre se toca, o quão absurdas são essas coisas, que pra eles são naturais, relativas ao narcotráfico, à violência, a ter muito dinheiro, porque ele tem muito dinheiro. Então, é muito interessante ver a perspectiva do narcotráfico, de alguém que está de dentro dessa história e uma criança ainda que não entende completamente o que está acontecendo e tudo mais. Pra mim é uma obra que trabalha principalmente com essa questão de perspectiva e é por isso que eu acho tão legal. Tem um outro livro, esse autor, o Juan Pablo Villa-Lobos, é mexicano. Isso. Tem um outro livro mexicano que eu acho que também tem essa questão, que é o Reze pelas Mulheres Roubadas. Eu escrevi um texto sobre esse livro pro Rascunho, que também é um livro muito bom. Ele é um pouco mais bruto, ele é um pouco mais cruel, mais verdadeiro, enquanto esse aqui talvez seja mais ilusório, digamos assim. Mas ainda assim, eu acho que essa história é o que é por causa desse personagem inocente vendo tudo isso que tá acontecendo. Então, enfim, os dois são obras que eu indico muito, mas esse aqui, enfim, eu acho esse livro muito interessante por causa dessa questão do narrador. E a minha última indicação é um quadrinho, que é o Violent Cases, do Neil Gaiman e do Dave McKean. Então, esse livro é narrado por um cara que já é adulto, aqui tá ele, que vai contar uma história relacionada à infância dele do jeito que ele lembra, né? Porque a brincadeira do livro é justamente essa questão da memória. Ele tenta recuperar o que aconteceu no passado, então ele não tem sempre certeza do que ele viu, nem sempre, assim, é diferente você ver uma coisa como adulto e interpretar aquilo, e outra coisa é você ver como criança, ter assumido alguma coisa daquela situação e tentar interpretar isso enquanto adulto. Então é uma questão que eu acho muito interessante da primeira pessoa, que é a questão da memória, que eu acho também muito, muito, muito interessante. Acho super bem construído. Fora que os traços desse quadrinho, gente, são assim uma coisa de louco, de bonito. É sensacional. E, enfim, gente, eu acho que eu consegui juntar vários livros em primeira pessoa que usam isso de uma maneira diferente, que constroem isso de maneira diferente e para motivos diferentes, né? Que levantam algumas questões e tal. É um gênero que eu gosto bastante, né? De ler livros em primeira pessoa. E, enfim, acho que esses são livros bem interessantes. Caso você tenha indicações pra mim, também deixe nos comentários. Tem muito livro legal nesse estilo. E vou adorar saber também as indicações de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.